Além da homenagem do Dia das Mães, uma manhã de outorga, mais um lançamento de um livro da nossa diretora da área espiritual, que é a senhora Rosa Freire de Carvalho. O tema do livro, seu nome, Fatos da Vida, e é este o tema da nossa palestra de hoje. O nosso convidado especial, Dr. Caio Atanásio Peto Salama, que é o diretor da área de divulgação. Dr. Caio Salama, aqui desde a sua juventude, aqui nesta casa, praticamente fez todos os cursos, é claro, ocupou aqui as mais diversas áreas, departamento. Hoje, na área da divulgação, vem se dedicando de corpo e alma no trabalho de nós divulgarmos a doutrina espírita. É ele o idealizador do programa levado na Rádio Boa Nova, o Consciência Espírita, e também o programa Reencarnação, que passa pela TV comunitária. Então, como vemos, o Dr. Caio é uma pessoa que está aqui não só levando o nome da nossa festa, mas, acima de tudo, o trabalho de divulgar a doutrina dos Espíritos. E o tema da nossa palestra, como havíamos dito, Fatos da Vida. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Hoje, claro, nós estamos num dia de muita festa, uma festa interior de cada um, porque independente de nós estarmos na semana aonde a sociedade instituiu homenagear as mães, quando nós sabemos que as mães devem ser homenageadas todos os dias, a todos os momentos, mas é lógico que diante da sociedade existe um dia específico, e a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem feito sempre uma programação na semana em que as mães são homenageadas. E além disso, hoje nós temos também um outro ponto de luz chegando a todos nós, que é um novo livro, que é um livro da professora Rosa Freire de Carvalho, que é o livro Fatos da Vida. Este livro, ele tem uma série de conotações interessantes. Nós gostaríamos de lembrar que a Dona Rosa Freire de Carvalho, ela já escreveu diversos livros, tem livros que são psicografados, tem romances, tem um livro infantil, mas este livro, ele tem algo muito especial. Ela relata fatos que ocorreram na sua trajetória, envolvendo sempre a parte mediúnica. Então, há algo importante para todos, porque são 35 fatos ou casos, e nós vamos aqui mencionar uns 4 ou 5, para que todos depois tenham condições de não só ouvi-los, mas depois de adquirirem o livro para conhecerem os outros 30 fatos. Mas o importante não é nem adquirir o livro e não é a festividade, o importante é o conteúdo. Muitas vezes, um fato que consta dentro desse livro serve para ajudar muitas pessoas que passaram ou estão passando por situações semelhantes ou que passarão, e ali eles vão sentir que a mediunidade, ela é uma coisa simples, contanto que tenha todas as condições observadas diante da própria codificação da doutrina espírita. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa irmã, que vem prestando um trabalho muito grande ao meio espírita. São décadas de trabalho, procurando desenvolver o seu amor, o seu carinho, cada dia maior, atendendo a milhares de pessoas nesses anos todos, sempre com a palavra amiga, sempre procurando aquela solução que possa minimizar a dor de um coração que às vezes a procurou à busca de um lenitivo. Mas nós sabemos que todos têm uma trajetória. Ela está diante desta trajetória com múltiplas mediunidades. Nós falamos nesse campo da mediunidade porque aqui no livro nós vamos encontrar aspectos totalmente diferentes
de mediunidades que a nossa irmã passou. E esses 35 fatos, claro, eles são são pequenas gotas d'água no grande oceano da vivência que a professora Rosa Freua tem nessa sua trajetória. Mas o importante é que estas mediunidades que são elas são envolvidas pelo amor, elas podem trazer os resultados altamente benéficos. Quando nós sabemos que o mundo espiritual, por alguns casos inclusive que vamos relatar, ele muitas vezes ajuda aquele que faz o bem ao próximo constantemente, em situações que às vezes nós poderemos imaginar, mas será possível isso? Claro que é, são muitos fatos que ocorrem com diversos médiuns, e nós vamos especificamente lembrar que logo na sua primeira infância, aos 7 anos de idade, Dona Rosa já convivia com os espíritos. E muitos perguntam, mas a mediunidade com a criança, como nós devemos agir, como devemos fazer e o que acontece? Ela vai acompanhar por quanto tempo? Acontece que todas as vezes que ela ia deitar-se, no seu quarto era criado um determinado clima e ela começava a ver luzinhas coloridas, e na parede era como se fosse uma tela de cinema, iam acontecendo situações diferentes. Via carruagens passando, com pessoas em vestimentas de alguns séculos atrás, via pessoas transitando de um lado para o outro. Pelas próprias vestimentas notava que alguns estavam, obviamente, com a aparência da sua última encarnação, provavelmente alguns, talvez até de encarnações, mas era aquilo que o perispírito estava trazendo no momento, e sempre vendo isso, a tal ponto que num determinado momento ela até esperava esse momento em que ela ia deitar-se para poder passar por essas coisas maravilhosas, inclusive flores muito bonitas que fogem daquelas que nós conhecemos, flores que embelezariam qualquer jardim do mundo, enriquecendo de uma maneira muito destacada. Então, assim houve o início da mediunidade. Com o passar dos tempos, isso é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem na federação, quando a criança tem qualquer início de desenvolvimento mediúnico. Com o passar do tempo, um ano, 2, 5, 10, essas figuras que aconteciam durante a noite, elas foram lentamente desaparecendo. Ou seja, era aquele primeiro contato, era o contato com o mundo espiritual, mas é lógico, para que no futuro acontecesse o que realmente aconteceu e desabrochasse aquele desenvolvimento em diversos aspectos que estão até hoje ajudando ao próximo e ao semelhante. Mas nós vamos falar algumas coisas do livro, mencionar alguns fatos para que todos tenham uma ideia do que é que vão encontrar. Um dos fatos interessantes que nós encontramos, aliás, todos são interessantes, tivemos que selecionar esses poucos. Numa determinada oportunidade, Dona Rosa estava organizando uma festa que era aniversário do seu marido. E ela sempre tinha esse coração aberto, e seus familiares também, para receber as pessoas num momento de uma comemoração. E alguns foram chegando, quando de repente uma prima de Dona Rosa chega pedindo quase desculpas, porque estava trazendo uma amiga que estava junto com ela em sua casa, e ela achou que poderia trazer para participar dessa festa. E ela foi apresentando a amiga para as pessoas, e nisso a Dona Rosa foi até a cozinha, ela foi ordenar as coisas para serem servidas posteriormente.
Ela voltando, chegando à sala, depara com essas pessoas, cumprimenta a sua prima e ela apresenta também essas pessoas que vieram convidadas. Quando as pessoas sentam-se, aí a dona Rosa vira para a moça e fala: o pezinho do nenê, ele nasceu com o pezinho torto, né? Isso foi uma surpresa, porque a moça nunca viu dona Rosa na vida. E as pessoas que estavam ao redor ficaram espantadas. Aí a moça fala: mas você não me conhece, como você sabe disso? Se eu e o meu marido escondemos esse fato de todos, inclusive porque ele vai ser operado. Era um bebezinho. Aí a dona Rosa falou: não, deixa isso para lá, mas eu queria lhe dizer que ele vai ficar bom. A essas alturas seu marido até a chamou de lado e falou: Rosa, desse jeito, como é que você fala uma coisa dessa? E se de repente você fala e é uma coisa que não tem nada a ver, imagina uma situação criada. E aí vem a explicação que nós queríamos passar a todos. Ela disse: isto não é uma coisa que eu programo, é uma coisa que vem espontaneamente e eu falo. E como este fato, muitos outros semelhantes já aconteceram que ela nos narrou pessoalmente. Então é aquela ligação com os amigos espirituais. Talvez muitos já passaram, alguns que são médiuns, muitas pessoas às vezes nos perguntam: mas determinada situação, em determinada circunstância, como que foi que você falou aquilo? E aí nós falamos: é um envolvimento muito grande que há, só o médium tem condições de explicar o que acontece. E de repente é uma força interior que vem, claro, com uma captação telepática, e aí a pessoa passa a informação. Muitos dizem: mas como nós poderemos confiar nesta informação? Claro, a informação só pode ser confiável quando nós diversas vezes fazemos os testes daquilo que nos veio, para ver se aquilo realmente ocorre. E realmente o fato transcorreu e depois a criança foi operada, e a dona Rosa naquele momento foi um instrumento do plano espiritual para dar aquela mensagem final, não para dizer que a criança nasceu com o pezinho torto, mas que tudo acabará bem, que vai tudo acontecer bem na cirurgia. Então foi um instrumento do mundo espiritual para dar um lenitivo a um casal que estava altamente aflito, só que escondendo tudo isso do mundo. Então nós notamos que é um caso extremamente interessante, mas que já pode ter ocorrido. E se acontecer com alguém, nós sabemos que o importante é que o médium se prepare, ele estude, mas tenha condições de fazer o que Dona Rosa fez. Mas continuando um pouco mais adiante, existe um outro caso que esse já traz uma conotação um pouco diferente. Aí nós já vamos encontrar um outro fenômeno no campo mediúnico. Num determinado dia, Dona Rosa recebeu um telefonema. Ela era professora e recebia era muito solicitada para dar aulas particulares, porém ela dava aula particular na sua casa. Aí ela recebeu esse telefonema e uma pessoa com uma voz muito adocicada, um homem do outro lado, conversa com ela e diz que tem uma sobrinha de 9 anos chamada Beatriz e que essa mocinha veio do interior e estava necessitando de um acompanhamento nos seus estudos, se ela poderia dar aulas particulares à criança. E ela disse que sim, só que aí surgiu um problema. Ela afirmou que sim, porém ele disse: eu posso pagar, mas precisa ser no meu apartamento, porque eu não tenho muito tempo disponível para dedicar tanto assim à minha sobrinha. Aí ela parou, pensou e depois tomou a resolução de ir dar essa aula. Porém, na primeira vez ela queria conhecer a menina, saber o nível do estudo, o que estava acontecendo, aonde eram as dificuldades. E assim ela marcou um horário depois e foi até o apartamento. Quando ela chegou no prédio,
ela teve um primeiro impacto, mas a pessoa bem intencionada não fica analisando todas as coisas que acontecem nos fatos do dia a dia. Ela, nesse momento, o zelador, ao vê-la, diz: mas a senhora vai para o 15º andar? Ah, pois não. E ela, na hora, não atentou. Claro, nós não estamos o tempo todo nos policiando para verificar se há maldade no ser humano. Como que num prédio de 15 andares, num prédio que tem alguns apartamentos por andar, quer dizer, no meio de tantos apartamentos, ela chega a um determinado local e a pessoa nem pede para ela identificar-se, já pergunta quem é e se vai para o 15º andar. Mas isso nós vamos deixar guardadinho de lado para vermos a continuação. Então ela sobe, é recebida por um senhor muito bem arrumado, um senhor ruivo, de olhos claros, e aí ela chega e vê que não está a menina por perto. Ele fala: olha, a Beatriz saiu um pouquinho, meu nome é Gabriel, e a Beatriz foi até a casa de uma amiga, mas daqui a pouquinho ela volta. E aí ele pergunta a ela: você gosta de música? Ela falou: gosto, é uma resposta normal. Aí ele foi na eletrola e colocou uma música bem romântica e ficaram conversando na sala. Quando eles estavam conversando, aí num determinado momento ele fala: olha, aqui é o 15º andar, tem uma vista bonita, mas antes disso ele vai até o quarto, pede licença e volta com um binóculo. Aí ele diz a ela: você não gostaria de ver a vista aí na janela? Apesar de ter sempre a boa intenção, Dona Rosa logo estava vendo como ficar numa janela pequena, olhando o que com o binóculo, a vida dos outros. Ela falou: não gosto de ver as coisas de longe. E ele continuou com as conversas agradáveis, falando de suas viagens para a Europa. E nisso o tempo vai passando e a Dona Rosa pergunta: escuta, já são 50 minutos, a sua sobrinha não vai chegar? Ele pediu licença um minutinho e foi telefonar. Aí ele voltou do telefone e disse: olha, ela já ela estará chegando. E continuou com a sua conversa, aquela música romântica ao fundo, e a conversa, claro, procurando sempre uma conversa mais próxima, quando de repente veio novamente aquele sintoma. Dona Rosa não sabe de onde, como e porquê, mas claro que é o seu campo mediúnico, veio aquela vontade de ir embora dali, e veio na sua cabeça: isto aqui está me parecendo uma armadilha, não deve ter aluna, não deve ter nada aqui, isso deve ser uma armadilha para trazer-me até esse apartamento. Sua bolsa estava no chão, ela pegou a sua bolsa que estava do lado da poltrona e imediatamente ela solicitou a ajuda de Itaporã. Para que todos que não conhecem, existe Itaporã e Bogotá, são duas falanges grandes e eles dão inclusive sustentação não só à Federação Espírita, mas como aos trabalhos, aos trabalhadores, eles entre tantas entidades espirituais. Dona Rosa naquele momento pede ajuda, ela passa a mão na bolsa, não fala nada com a pessoa. E um detalhe que eu gostaria de lembrar: quando ela entrou, ele chaveou a porta e retirou a chave. De repente há um estrondo no ambiente e a fechadura abre-se. Ela sai, quando ela percebe, ela já estava no hall e o elevador já estava lá com a porta aberta. Ela entra no elevador e tem vontade até de falar para aquela pessoa que acompanhou-a com ar de espanto, para que nunca mais fizesse isso com outra pessoa, mas ela achou melhor ficar calada. E aí ela foi embora, sendo este o considerado por ela um dos piores momentos que passou nesta encarnação. Então vejam, um fenômeno mediúnico. De repente aconteceu algo que muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita vão falar: mas como?
Como abriu a porta? O que aconteceu? Não é possível, o espírito não pode fazer isso. Claro, todos os fenômenos de efeitos físicos precisam da doação de um ectoplasma, de um médium de efeitos físicos. Mas nós estamos mostrando que fatos como esse acontecem e fazem parte de um histórico do próprio campo mediúnico de efeitos físicos, como tantos outros que nós conhecemos. Mas como nós estávamos falando em aula, lembramos de um outro fenômeno, que é um outro fato que consta aqui no livro, que Dona Rosa, num determinado momento outro, ela dava diversas aulas, inclusive aulas para preparar pessoas para concursos. E se todos estão lembrados, algumas décadas atrás, o Banco do Brasil era um dos empregos mais cobiçados pelas pessoas. Existia um concurso onde haviam, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, 1000 candidatos para 20 vagas. Era um concurso muito difícil, porque ele tinha salário médio acima da faixa que todos ganhavam, tinha estabilidade, tinha uma série de vantagens na época. Então, de repente, estávamos diante de um grupo de alunos que foram procurar a Dona Rosa para prepará-los para prestar exames no Banco do Brasil. E eles foram acompanhando as aulas e traziam alguns problemas, justamente alguns problemas que eram indicados nos cursos que eles estavam fazendo e que estava precisando de um acompanhamento melhor através da professora que estava acompanhando particularmente também. Aí veio um problema muito difícil, e quando existiam problemas difíceis, a Dona Rosa sempre socorria-se de um vizinho que era engenheiro e também um conhecedor profundo de matemática. Eles foram embora, ela ficou de dar a resposta a eles no dia seguinte, porque o exame estava muito próximo. Aí ela foi ao vizinho, o vizinho não estava em casa. Ela começou a estudar, não conseguiu achar a solução. Até que já eram quase 2 horas da manhã, ela, cansada, caiu naquela sonolência, justamente um momento para descansar. Quando ela recobre e volta a si, ela fala: não, agora eu vou ter que resolver esse problema. Ela pega a caneta, pega o caderno, pega o problema. E quando ela abre o caderno, para sua surpresa, com uma letra diferente que não era dela, estava toda a resolução do problema, inclusive com as explicações adequadas que deveriam ser passadas aos alunos, para que eles estivessem bem preparados para outros tipos de problemas semelhantes que pudessem cair no exame. E depois, embaixo, estava uma frase dizendo para ela não ficar aflita, os dizeres não são bem esses, mas que ela não ficasse aflita, porque todos que batalham e trabalham na jornada, no caminho do bem, sempre o mundo espiritual, de uma maneira ou de outra, os estará ajudando, a não ser quando realmente não houver mérito. Muitas pessoas falam: mas eu só faço coisas boas. Às vezes nós imaginamos que só fazemos coisas boas, mas nem sempre elas são as melhores. Então, essa mensagem final do nosso amigo espiritual ou a mentora espiritual ficou. No dia seguinte, ela passou todas as informações. Os seus alunos todos foram aprovados nesse exame, que era muito difícil. Claro que deve ter caído algumas questões, uma ou mais questões semelhantes, aonde aquele problema envolvia essas questões. Mais tarde, a Dona Rosa teve um momento de muita alegria. Alguns anos mais tarde, quando ela vai ao Banco do Brasil para fazer qualquer depósito, qualquer coisa parecida, ela depara com alguém que lhe fala: professora, está lembrada de mim? Eu sou um daqueles seus alunos, passei no concurso, já cheguei ao cargo de gerente do banco e agradeço muito isso à senhora. E Dona Rosa põe entre parênteses: a mim e aos espíritos, né? E aquele grupo que passou continuou a sua carreira.
E ela, mais uma vez, agradeceu muito ao plano espiritual, porque esta ajuda que veio não é ajuda para o médium, é ajuda para as outras pessoas que o médium está naquele momento procurando ajudar. Mas um outro fato muito interessante que nós encontramos também no livro foi numa oportunidade que ela estava recebendo muitas pessoas em casa, estavam hospedadas em sua casa. E nós sabemos que quando a casa recebe hóspedes, sai tudo do padrão normal. E automaticamente aumenta o volume de trabalho, aumenta o volume de roupas de cama, toalhas, em geral tudo na casa. Acontece que a empregada não compareceu nesses dias que as pessoas estavam. Então o que aconteceu? Foi acumulando roupa suja na casa. Começou a dar o desespero, a aflição. Meu Deus, isso aqui é impossível, como é que eu vou fazer? E começou a procurar uma opção, uma pessoa que pudesse só vir lavar as roupas e não conseguia. Deixou avisado com o zelador, ou seja, tentou bloquear todos os caminhos para resolver o problema, porque os seus convidados não poderiam passar por um momento assim desagradável que ela não queria que isso ocorresse. Aí vem uma pessoa e toca a campainha. Aí procura por ela e fala: o zelador pediu para eu vir aqui que a senhora estava precisando de uma lavadeira. Ela falou: exatamente. Aí ela pegou, reuniu toda a roupa, sabão, uma bacia muito grande. E como ela morava num apartamento, existia uma área comum em andar mais alto, onde todas as roupas tinham diversos tanques, as pessoas iam lavar as roupas nesse andar superior. Aí ela acompanhou a moça e falou: olha, quando vai chegar um certo momento aí, meio-dia, 1h, você desce para almoçar. E ela estava com os convidados envolvida. De repente ela olha no relógio, são 3h da tarde. Passou meio-dia, 1, 2. Nossa, essa pessoa não veio. Aí eu vou subir para chamá-la, ver o que está acontecendo. Quando ela chega lá em cima, ela encontra aquela bacia grande num canto, falou: o que será que aconteceu? E de repente ela olha no varal, vê todas as roupas penduradas, todas as roupas limpas. Bom, aí ela começa a procurar a moça, e procura, não acha. Aí ela falou: deixa eu descer e ver o que está acontecendo. Pegou o elevador, desceu e falou com o zelador: olha, aquela moça que o senhor mandou, ela saiu, mas aconteceu uma coisa estranha. Ela começou a trabalhar, nem perguntou quanto ia ganhar. E agora eu queria saber se ela passou aqui, da onde que ela é. Ele falou: moça, aqui não passou ninguém. Como? Ela conversou com o senhor? Comigo não. Ela falou: mas não é possível. Ela foi lá, falou, tocou a campainha. Ele falou: não, em hipótese alguma. Aqui não passou ninguém, e se viesse alguém, eu iria acompanhar a pessoa até sua casa. Bom, os dias foram passando e essa pessoa não apareceu mais. Bom, o que nós concluímos é que, mais uma vez, o mundo espiritual manifestou-se através deste fenômeno de materialização. E é claro que nós continuamos sempre a verificar que esse tipo de fenômeno, hoje está num grau bem menor do que no passado, porque no passado era uma maneira de despertar as pessoas para a doutrina espírita. Não a Dona Rosa, mas provavelmente todas aquelas pessoas que estavam na sua casa. A maioria talvez não conhecessem a doutrina espírita e não tinham nenhum vínculo com a doutrina, mas isto é uma semente que fica para que a pessoa saiba que além do nosso mundo existem muitas outras oportunidades que são dadas pelas diversas vidas afora e pelo processo da reencarnação. Mas nós vamos observando que, fato por fato, as coisas vão acontecendo de maneiras totalmente diferentes. E como hoje nós estamos homenageando as mães, eu vou deixar como última colocação um fato onde envolve a parte materna da Dona Rosa. Ela estava em sua casa quando sua filha a procura, um pouco aflita, sua filha criança. Ela procura e fala: olha, mãe, eu estava
adoentada, não pude fazer um trabalho que teria que fazer na escola. Teria que fazer essa sacola de crochê. E esse trabalho tem que ser apresentado amanhã. E aí ela responde à filha: tá bom, vamos ver o que dá para fazer. E começou a pensar consigo: eu nunca peguei uma agulha na minha mão. Eu não tenho a mínima habilidade para fazer crochê. E agora, como é que vai fazer? E a filha deu a agulha e deu a linha, uma linha azul muito bonita. E nisso ela fala: bom, deixa eu pegar e vamos ver o que se pode fazer aqui. Eu nunca fiz nada de crochê, mas vamos ver o que dá para ajudar a filha. Ela pega a agulha, de repente suas mãos começam a manejar a agulha e a linha com uma facilidade de alguém que já tem 30 anos de experiência em mexer o crochê. Quando ela percebeu, a base toda já estava pronta, com os pontos absolutamente entrelaçados, uma perfeição de trabalho. E ali continuou até mais ou menos 20 centímetros de altura, e quando ela se deu conta, estava absolutamente pronta a bolsa, sem que ela soubesse um ponto, e a bolsa feita com pontos bem difíceis. Eram pontos cruzados, eu não conheço bem crochê, mas tem algumas dificuldades que só alguém com muita experiência. Aí a filha foi, entregou, levou à escola. Então vejam, da mesma maneira, eu não vou mencionar nenhum outro caso, e claro, todos conhecem muito a Dona Rosa pela sua mediunidade da psicofonia, pela psicografia, mas vejam, da mesma maneira que uma pessoa faz a psicografia por intuição ou por ligação direta com o mentor, e às vezes pelo fenômeno da parte mecânica ou da parte semimecânica, ou seja, muitas vezes há o controle das mãos, mas o médium vai captando, ou seja, ele sabe o que está acontecendo. E quando é totalmente mecânica, como o Chico Xavier já declarou muitas vezes, ele está escrevendo e conversando com outra pessoa, nem sabe o que está escrevendo. Muito bem, da mesma maneira, foi naquele momento, isso é uma probabilidade, nós nunca poderemos afirmar nada, porque existem situações que podem ter outras explicações e nós não poderemos nunca querer o espírita ser o dono da verdade. Mas provavelmente surgiu esse fenômeno, da mesma maneira com que existe a psicografia pela mediunidade mecânica, ali aconteceu esse mérito. Então, diante disso tudo, nós vemos o amor materno, a fé. Muitas vezes as pessoas, por situações pequenas, acabam perdendo a fé. A Dona Rosa, ao pegar aquela linha, ao pegar aquela agulha, ela não se reportou ao plano espiritual para fazer nada. Ela apenas estava ali imbuída pelo amor materno para resolver um problema da filha. Claro, com certeza ela ia fazer como qualquer um de nós, que talvez não saiba manejar, ia pegar, começar a estudar, jamais iria imaginar que de repente aquilo ia fluir de uma maneira não somente rápida, mas como com a perfeição com que foi feito. Então, nós observamos que esta parte é muito importante. Além do desenvolvimento que nós temos nas nossas atividades, agora vamos falar mais da mulher, da parte mediúnica. Vejam que nunca, em momento algum, muitos médiuns, e no caso que nós estávamos mencionando, a Dona Rosa, não deixa a família e o lar absolutamente de lado devido ao trabalho mediúnico. Ao contrário, é a junção, é a ligação que transforma em verdadeiro amor todos os atos. E o mundo espiritual, nesses momentos, sempre traz lenitivos que nós nem imaginamos. Quantas vezes acontecem coisas em nossas vidas que as pessoas estão meio desapercebidas, não percebem que aquilo foi um verdadeiro fenômeno mediúnico, e elas falam: puxa, eu tive tanta sorte que aconteceu isso. O outro fala: nossa, não sei como, bom, eu tenho também, eu nasci com uma estrela. Não é bem assim, não. Nós temos é que ter os méritos para que as coisas aconteçam. Senão, aonde estaria a justiça divina? De alguém vir com a estrela, o outro ter sorte? Mas falando nisso, nós estamos agora chegando na mulher em si. E a mulher passou muitas dificuldades nessas
nessas décadas desses 2000 anos que nós encontramos. Como o nosso tempo se tornou muito curtinho, vou falar só alguns minutos até chegarmos no que está realmente no valor da mulher no dia atual. Mas nós nos lembramos que em 1866, quando no mês de janeiro, na revista Espírita, Allan Kardec já fez ali a menção fortíssima a respeito das dificuldades que estavam ocorrendo em relação à mulher na sociedade e esta desigualdade de tratamentos, quando a doutrina espírita mostrava exatamente o contrário. A doutrina espírita, que estava ali tendo o seu berço, o seu nascedouro, ela já estava mostrando que a igualdade é a base de tudo. Numa vida nós poderemos estar com um corpo masculino e na próxima num corpo feminino. Por que esta desigualdade? Por que na época a sociedade trazia essa diferença tão grande em relação às pessoas? E nisso foi lembrado um fato, quando uma moça estava formando-se, bacharel em Direito, era a quarta pessoa que estava acontecendo isso na França, e foi uma verdadeira luta, um debate para ver se ela realmente seria diplomada. Foram procurar em todos os direitos e não encontraram nada que pudesse ser contra. Achavam que talvez a mulher não pudesse receber o título, mas em contraposição não conseguiram achar nada em contrário. Então ali foi um primeiro passo. Mas Kardec naquela época, através da doutrina espírita e através das suas informações na revista Espírita, ele já vinha mostrando que esta igualdade de responsabilidades, não é igualdade de deveres apenas e de facilidades, mas dos deveres comuns. E ali eram alguns dos primeiros passos. E nós nos lembramos que na Revolução Francesa, Montesquieu, alguns daqueles que estavam envolvidos com aquela bandeira da caridade, da fraternidade, da liberdade, eles tinham uma outra cabeça já mais avançada do que os seus companheiros de época. Eles já estavam batalhando, quando eles falavam em liberdade, em caridade, eles já estavam pensando também nesta liberdade maior que aquele ser feminino deveria ter, para tirar aquele conceito apenas da mulher maternidade, da mulher como a base para a procriação do mundo, e apenas isso são aquelas mentalidades errôneas antigas. Mas a coisa foi avançando e num determinado momento, Diderot, muito contrariado com o que estava vendo dentro da sociedade, ele resolveu pegar um fato verídico e chocar a sociedade, para que a sociedade tivesse, pelo menos através de um impacto muito forte dos conceitos e das colocações que ele iria fazer, se ela pudesse tomar consciência, e se as mulheres que estavam naquela época muito tranquilas com a situação recebessem aquela informação, não para revoltar-se, mas para saírem à busca dos seus direitos. E nisso ele escreveu o livro A Religiosa. No livro A Religiosa, ele narra o caso de uma moça que, passando por muitas contrariedades em sua vida, passando por difíceis situações, ela resolve ir para o convento. E no convento ela estava como um peixe fora d'água. Na realidade, ela tinha um objetivo. Ela queria ter uma vida mais aberta, com mais liberdade, não aquela vida do convento. Queria ser mãe, queria criar filho, queria ter uma condição totalmente diferente, mas foi forçada a manter-se naquela situação pela sua própria vontade, até que uma mulher interna começou a persegui-la, procurando um relacionamento amoroso. E aí ela revoltou-se definitivamente. Ela falou: não, agora já é demais, já estou fazendo tudo contra a minha vontade, e agora um fato que foge ao que eu quero. Aí ela abandonou o convento. Ao abandonar o convento,
ela logo imaginou, uma pessoa que está saindo do convento, eu vou arrumar emprego. Ela estudou bastante nesse período, sou uma pessoa que tem um preparo e vou arrumar emprego e vou passar a ter a minha liberdade dentro da minha própria responsabilidade. E ela começou a procurar emprego. Quando eles falavam seus empregos anteriores, ela falava: não, eu estava no convento. Quantos anos? Todos esses anos. As pessoas a olhavam de uma maneira totalmente errada. As pessoas a olhavam assim: ela saiu do convento porque agora ela quer ter uma vida fácil, ela quer ter uma vida de farras. E ninguém abria o espaço a ela, porque aquela sociedade era uma sociedade naquela época, na França, que era um modelo quase para o mundo, quase não, era um modelo, estava contaminada pelos preconceitos. Aí ela vai e começa a acabar o pouco dinheiro que tinha. Vão passando-se alguns meses, ela começa a ficar com suas roupas já rotas, começa a passar fome em determinados momentos, começa a ficar solicitando uma migalha de pão aqui, uma migalha de pão ali, fora aquelas ofertas e aquelas propostas sempre negativas e indecorosas que vinham: eu lhe ajudo, mas se houver uma compensação amorosa, coisas do tipo. Até que num momento alguém lhe procurou, vendo o que estava acontecendo, e falou: olha, você pode mudar radicalmente de vida, eu vou lhe dar todas as condições, você vai passar a ser uma pessoa normal, porque a sua vida não é de uma pessoa normal. Aí ela contou tudo o que fazia, tudo o que fez e os seus objetivos. Ficou nesse local durante um período de adaptação de 2 meses. E ali ela começou a perceber o seguinte: começaram a chegar visitas, existiam outras moças. Quando ela deu por si, ela estava sendo envolvida por uma prostituição de alto luxo. Aí foi a sua revolta maior, porque as pessoas estavam praticamente vendo como um objeto para comprar o objeto. O que ela fez? Num determinado dia, ela suicidou-se. E aí, Diderot, nos complementos do histórico do livro, ele agride a sociedade. Ele mostra a falta de humanidade e de caridade, que é o que eles batiam muito na época, aquelas pessoas que estavam envolvidas com a fraternidade, caridade e liberdade, mostrando que a sociedade estava absolutamente fora das sintonias que seriam a de um mundo melhor. Veja, ele não estava em nenhum processo vinculado a nenhuma religião. Ele apenas estava procurando agredir aos governantes, mostrando a falta de apoio. Pegou o exemplo desta moça, a falta de apoio dos governantes, a falta de apoio das pessoas, e ali foi criando uma nova filosofia que muitos aderiram e começou uma nova faceta. E agora, chegando aos nossos dias, nós observamos a mudança radical que houve durante esse período dos anos, vamos supor, do final do ano 1800 até o final dos anos 1900. Então, o que aconteceu? O mundo foi caindo mais na realidade. As liberdades aumentaram, as liberdades de pensamento e de atuação das mulheres. Hoje, a mulher está na sociedade com o seu devido respeito nas suas atividades. Muitos lugares, nós vimos uma estatística recente nos Estados Unidos, aonde no local em que há 13 anos atrás existiam 48 executivos, homens, hoje existem 27 mulheres e 25 homens. Veja, a mulher já conseguiu não somente aquele respeito pela maternidade, que era o respeito que existia no passado, mas o respeito como uma profissional, o respeito como dona de casa, o respeito que ela merece nas ruas, em todos os níveis da sociedade. E é nesta hora que nós observamos a importância da mãe, porque a mulher, ela não deixou de ser mãe porque ela saiu à luta em outras dimensões. A esse momento, vejam que os trabalhos são múltiplos. Muitas vezes o homem, nós saímos para o trabalho e muitas vezes o homem não quer até colaborar no lar.
Por quê? Não, isso aí é serviço para a mulher. E a essas alturas, a mulher tem a maternidade, tem a educação do filho, tem o trabalho fora e ainda tem os afazeres da administração do próprio lar. E é esta mudança que traz uma grande alegria quando estamos homenageando a mãe, estamos homenageando a mulher. Porque nessas alturas, a mulher, ela só tem que dar continuidade ao que já existe. E nessa faixa da maternidade, a mãe faz com que os homens, que às vezes não tenham a sensibilidade maior, adquiram essa sensibilidade que é nata, que ela é inata. Ela vem com o ser feminino, mas nós deveremos fazer com que isso tudo se reflita para a grande sociedade. Por quê? Porque nós vamos começar a olhar a mãe adolescente, aquela jovem que já está pronta para trazer a nova vida ao mundo, esta vida que vai dar continuidade para sairmos dos momentos difíceis do mundo atual, para termos uma geração mais evangelizada amanhã. Aquela mãe caridosa, aquela mãe amiga, aquela mãe que na adolescência passa por muitos problemas. São raríssimos os adolescentes que não causam diversos problemas, mas ela está com seu amor, ela está sempre pronta a trazer os braços, afagar os filhos nas horas mais difíceis, diante das mais complicadas situações. Sempre nós ouvimos: mas o amor de mãe a tudo supera. E é nesta hora que nós lembramos da mãe que já está mais velhinha, aquela mãe que tanto fez por seus filhos. E nesta homenagem, nós não lembramos apenas desta que está com o seu filho amparando, mas nós vamos lembrar e mandar todas essas irradiações bonitas que estamos tendo nesse momento em conjunto, irradiação para aquelas mães que muitas vezes ficaram abandonadas dos asilos. Quantos casos de filhos que esquecem, quando a mãe atinge a velhice, abandonam e deixam-na para a continuidade de suas vidas, esquecendo que quando pequenos elas foram a base dessa sustentação de vida que possui hoje. Nós vamos lembrar daquela mãe querida que já partiu, aquela mãe amada que muitas vezes ao partir nós queríamos lhe falar mais alguma coisa, nós queríamos dizer o quanto amamos e o quanto que queremos bem e o quanto que reconhecemos o que fez por nós, mas muitas vezes ela partiu antes que nós tivéssemos essa consciência. E é nesta hora que cada um pode voltar mentalmente, pois onde quer que ela esteja, ela receberá essa mensagem de paz, essa mensagem de amor, esta gratidão e esta homenagem que poderemos fazer a elas. E aquela mãe querida que perdeu seus filhos pelo caminho da vida, muitas vezes uma desencarnação drástica ou uma desencarnação já programada, que dor que sente essa mãe. Vamos dar aquele carinho, aquela força, para que ela reconheça que isto faz parte do processo evolutivo e quiçá breve irá reencontrar esse ente querido no mundo da espiritualidade, em novas vidas. Enfim, o reconhecimento desse amor, deste carinho que é considerado o mais completo amor que existe no mundo, aquele amor que é dedicado desde o momento aonde há aquela ligação primeira até a desencarnação do filho, porque do filho e da mãe, porque isso continuará para a eternidade. E nós nesse momento, para completarmos todos essas ligações maiores, nós vamos chegar mais próximos àquela que é o símbolo da mãe, Maria de Nazaré. Ela que teve a grande incumbência de trazer ao mundo o Mestre que estava para deixar a todos nós os caminhos para a nossa evolução. Que ela nesse momento possa, com sua grande equipe, envolver a todas as mães do mundo, a todas as mães que se encontram aqui entre nós, para que todos recebam este amor, este carinho e que possamos transmiti-lo para a eternidade a todas as mãezinhas queridas do mundo. Muito obrigado a todos.